Beber ou abster-se? Nós queremos fazer uma teologia bíblica sobre o vinho. O vinho na Bíblia era embriagante, o vinho da antiga aliança era embriagante, porque algumas pessoas falam que o vinho na nova aliança ele não era embriagante. Ele tem a mesma palavra grega, significa vinho, mas esse vinho não era fermentado. Porque existe essa grande confusão, a gente quer fazer isso à luz das escrituras, com muita responsabilidade para abençoar a sua vida, para você saber o que a Bíblia fala sobre o vinho. Uma teologia bíblica sobre vinho. Vem com a gente, que eu quero presentear vocês gratuitamente com um e-book maravilhoso. Vou compartilhar a tela para você ver. Aqui estão pelo menos 3 ilustrações, tá? Uma teologia bíblica do vinho. Eu vou te dar esse PDF gratuito. Também temos um outro PDF aqui sobre as bênçãos e as maldições, ou seja, a bênção e a responsabilidade, né? Se você usar o vinho com qualidade ou sem a grande qualidade, aí, ou seja, beber aí desvairadamente. E nós queremos fazer isso à luz das escrituras. Também vamos presentear vocês com esse outro e-book aqui, deixa eu ver onde que ele está, aqui. Um e-book completinho para você, não é só infográfico não, tá? Muito bonitinho esse e-book aqui, e é um e-book que você consegue ler no celular, tá? O vinho na Bíblia era uma bebida alcoólica, vinho nas festas, nos rituais, vinho como bênção ou maldição, embriaguez é um pecado condenável, considerações, enfim, nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. Eu espero edificar sua vida, você vai ganhar esses 2 PDFs gratuitos se você ficar com a gente. Deus abençoe você e bora lá para mais esse estudo. Hilber, a questão do consumo do álcool na Bíblia sempre foi muito debatida pelos cristãos ao longo de vários séculos, tá? Isso não é uma novidade, a teologia ela já vem amadurecendo isso. Algumas pessoas vão defender que o vinho nas escrituras ele não possuía teor alcoólico, e por isso ele vai dizer que a palavra vinho, na nova tradução, no Novo Testamento, significa também suco de uva, tá? Eu já vi até o Dr. Rodrigo Silva falando um pouquinho sobre isso, e também faz parte da nossa bibliografia aqui, nós colocamos o Dr. Rodrigo Silva, colocamos o Iago Martins, colocamos alguns professores da nossa pós-graduação, que é o professor Marcelo Betti, o Dr. Marcelo Betti, que faz uma teologia incrível, né, sobre o vinho, e essa guerra, Hilber, esse conflito sempre ele acontece, mas a gente está na hora da gente fazer um e-book, nos posicionar e mostrar que o objetivo desse e-book, apesar de mostrar que o vinho na Bíblia ele era alcoólico, não é a gente incentivar as pessoas ao consumo do álcool, mas fazer as pessoas analisarem à luz das escrituras como é a forma mais recomendável para cada pessoa, se ela deve beber para a glória de Deus ou se ela deve abster-se para a glória de Deus. A gente não pretende ser exaustivo, já vamos deixar isso bem claro para eles, não é isso, Hilber? Seja bem-vindo, meu parceiro. Olá, sejam todos bem-vindos. Se você estiver chegando agora nesse vídeo no canal, deixa seu like, se inscreva no canal, rumo a 80 mil, né, inscritos, vamos ver se a gente consegue chegar até final do mês, tá? E daí, galera? Então, o que o Max falou, ele é bem real, é bem verdade, nós vamos desenvolver aqui uma teologia da bebida, né? Isso exige que a gente faça um esforço teológico e interpretativo para não isolar versículos e não colocar um anacronismo semântico no debate, porque a gente tem que analisar o contexto histórico, cultural do Antigo, do Novo Testamento e o nosso contexto histórico-cultural também. A tendência de querer colocar o nosso contexto atual de facilidade de bebida, de produção em massa com a Revolução Industrial lá no contexto da antiga e nova aliança, né? E não era assim que funcionava, então a gente vai fazer essa teologia aqui e eu sei que vai edificar vocês. Muito bem, já vou deixar aqui bonito para vocês esse infográfico passando enquanto a gente vai conversando, porque nós temos diversas passagens na Bíblia, meus irmãos, mostrando para a gente que o vinho, sim, ele possuía propriedades intoxicantes, tá? Ou seja, embriagantes. A Bíblia reconhece a propriedade inebriante do vinho em vários episódios. Você vai lembrar de Noé, quando Noé planta a vinha, Noé então acaba tomando vinho e se embriagando logo depois que Deus mandou o dilúvio. Você vai ver isso em Ló também, na história de Ló. Então você vai ver em Gênesis 9, Salmo 60, Gênesis 19, Provérbios 23, 1 Samuel. Irmão, diversos versos. Você vai fazer download na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Nós vamos deixar disponível também. Deixa eu ver se está passando aqui embaixo. Tá. papocomdeus.com.br/estudos, tá? Tem um linkzinho, ó. Tá aqui embaixo. Bem no cantinho esquerdo, ali em cima da camiseta do Hilber ali da França ali, você vai fazer papocomdeus.com.br/estudo, você vai baixar esse e-book aí gratuitamente. Então, assim, Paulo também vai divertir na nova aliança, ele repreende os coríntios para que não se embriagassem com vinho no tempo da ceia. Paulo fala assim, seus beberrões, vocês não têm vinho na sua casa, vocês não têm comida na sua casa, né? Paulo chega a chamar eles de beberrões, ou seja, aquelas pessoas que se reuniam mais para se alegrar o seu coração e beber vinho. E veja, nós temos na Bíblia também até um dízimo
depois eu vou pegar para vocês, que está em Deuteronômio, é um dízimo que é um dízimo do vinho, para você comer e beber com a sua família e alegrar o seu coração. Muitas vezes quando a Bíblia fala em alegrar, é para que você tome o vinho para você se alegrar, não é tomar o vinho para você se embriagar, ok? E daqui a pouco nós vamos falar também dessa questão do vinho como pedra de tropeço para muitas pessoas. Então a gente tem diversos exemplos na Bíblia, tá? O vinho era assim fermentado, ele era capaz sim de provocar embriaguez na antiga aliança, na nova também. E sabe por que na nova? Você vai ver lá em Atos 2:13, por exemplo, que os apóstolos são acusados pelas pessoas que estavam indo na festa dos tabernáculos de embriaguez. Ele fala, esses homens aí não eram pescadores, esses homens aí não estão embriagados, mas não, eles tinham acabado de receber a descida do Espírito Santo, e eles falaram em outros idiomas ali, falaram em outras línguas, né, de outras nações, e algumas nações ouviram no seu próprio idioma as maravilhas de Deus. Você vai ver em Atos 2:13. Então os apóstolos também já são acusados na nova aliança de se embriagar, ou seja, o vinho sim que eles bebiam era embriagantes. Veja, Jesus também disse, Uber, ele falou assim, olha, João Batista não veio comendo nem bebendo, e vocês condenaram João Batista, agora vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês condenam também. Ou seja, na nova aliança a gente tem diversas provas de que o vinho era embriagante, não é isso, Uber? Exatamente. Na antiga e na nova aliança, a gente tem vários tipos de contextos mostrando que o vinho ele é embriagante. E por conta disso, a gente percebe uma ambivalência cultural, né? O que seria isso? O vinho, ao mesmo tempo que ele era o símbolo de vida e alegria, ele também era um símbolo de desordem e descontrole social. Por isso que há sempre uma advertência de você pode beber, mas você não pode se embriagar, você tem que ter cuidado ao consumir o vinho, justamente para não conter essa desordem social, moral, por conta da bebida que te tira do foco principal, te tira da sua sobriedade. E isso é muito importante. E a gente entender essa ambivalência, a gente consegue perceber que o vinho era permitido até um certo ponto. E por que o vinho era permitido? Porque o vinho ele foi criado por Deus lá em Gênesis e toda a criação era boa. E assim como toda a criação foi corrompida pelo pecado de Adão, o vinho também foi. Então, algo que era para ser bom também foi corrompido. Então, todas as nossas escolhas agora, por exemplo, através da bebida, através do meio ambiente, do desmatamento, como a gente faz, é por conta do pecado da queda moral. Então, o vinho, que era o símbolo de alegria e de festa, agora nós temos que ter cuidado ao consumi-lo, tem que ter discernimento, porque como estamos caídos pelo pecado, pode haver descontrole moral e social. Muito bem, muito bem. Não sei se vocês sabiam, e agora eu vou compartilhar com vocês, Deuteronômio 14, 22 e 23, tem um dízimo, Wilber, que eles davam, era um dízimo alcoólico, tá? Olha só, em Deuteronômio 14, 22, ele vai descrever o vinho, na verdade, como um dízimo destinado ao consumo da família na presença de Deus, e o vinho que era alcoólico. Tá? Então é um dízimo alcoólico, nós diríamos assim. Esse dízimo, na verdade, ele incluía vinho, demonstrando que o consumo não era considerado pecaminoso, desde que feito com responsabilidade. Nós também vemos as ofertas que eram derramadas sobre o altar, ofertas de libação, em Êxodo, Números, Deuteronômio, também derramava-se o vinho alcoólico ali no altar do Senhor. Então Deus instruiu o povo a oferecer as libações. Libações são ofertas líquidas, tá? Que eram derramadas no altar de Deus. E agora eu vou vir aqui para o nosso gráfico aqui, que vai mostrar que Salmo 104 descreve o vinho como uma dádiva divina para trazer alegria ao homem, ou seja, a felicidade de você tomar um vinho, de você relaxar, de você se sentir bem. O vinho provoca essa sensação de bênção. Salmo 104 vai dizer isso. Provérbios 3 também, ele vai relacionar a abundância do vinho, ou seja, a quantidade, a fartura que você tem de vinho, como uma bênção de Deus. Já a Bíblia também vai mostrar que aquelas pessoas que não possuíam vinho, era também uma maldição, ou seja, se você não tivesse ou perdesse a sua lavoura de vinho, ou você tivesse vinhos mirrados, uvas mirradas, era considerado, vamos dizer assim, um sinal de maldição. Você vai ver Deuteronômio 28, 39, Isaías 16, 10, Jeremias 48, 33, ou seja, Deus ameaçava o povo de retirar do povo o vinho daqueles que desobedeciam, demonstrando que a importância na vida do povo, ou seja, o vinho sempre foi importante. O vinho foi escolhido por Jesus para simbolizar a nova aliança, para simbolizar o pacto da nova aliança. Lembra? Jesus pega o vinho, levanta o cálice e diz assim, esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês, bebei em memória de mim.
Por muitas vezes, eu acreditei que esse vinho não era alcoólico, e possivelmente pode ser que ele não seja, porque se o pão que eles celebraram a ceia do Senhor, que eles comemoravam ali a Páscoa, e depois ela recebeu um ressignificado do corpo de Cristo, o pão como corpo de Cristo e o sangue como vinho de Cristo, eu entendo que se o pão não havia fermento, porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, da mesma forma eu acredito ainda hoje que o vinho também não era fermentado, era um suco de uva com a menor fermentação possível. Mas aí, meu irmão, é uma ilação minha, ou seja, eu estou sugerindo que isso seja verdade. Por que, Max, você está sugerindo se a Bíblia não diz isso? Porque fermento na Bíblia, a gente sabe que é sinônimo de pecado. Então eu acredito que a uva que estava ali naquele momento, ela possuía pouca fermentação, mesmo que não tivesse o processo de pasteurização, certo? Que nós temos hoje em dia, que deixa o vinho envelhecer com mais tempo. Então, assim, por causa das temperaturas altas, o vinho acabava criando os seus poderes inebriagantes muito rápido. Então eu acredito que a uva ali da ceia, ela não estava fermentada ainda, tá? Mas isso eu acredito. E por que isso não é verdade? Porque não está escrito na Bíblia. Se não está escrito na Bíblia, todo teólogo precisa parar onde a Bíblia não vai. A gente não pode ceder. Então, assim, isso é coisa da minha cabeça, tá? Para mim, o vinho que estava ali na mão de Jesus era um vinho, suco da uva, não fermentado, assim como o pão. Mas veja que Jesus sabe disso. O primeiro milagre de Jesus é a multiplicação da água em vinho em Caná da Galileia, naquela representação, né, vamos dizer assim, naquele casamento que representa também as bodas do Cordeiro, tá? É um símbolo da representação das bodas do Cordeiro, a gente já sabe. Jesus faz aquele milagre e aquele vinho, a gente sabe que era alcoólico, porque o melhor vinho foi deixado para o final. Inclusive o mestre de cerimônia falou: olha, você deixou o melhor vinho para o final. Então, a gente entende que Jesus mostra ali a representação de um vinho que alegra o coração do homem, e também nós acreditamos que Jesus escolheu o vinho, mesmo sabendo que o vinho tem os seus poderes embriagantes, como o símbolo da nova aliança. Isso significa o que para a gente, Hilber? Que Deus faz tudo que é bom. O que acontece, Hilber, é que a gente distorce. Veja, Deus fez a mulher é maravilhosa, só que aí o diabo inventou a prostituição, diversas mulheres, adultério, pornografia. Deus fez o dinheiro é bom, financia projetos, cria estruturas, traz o conforto, mas aí o diabo inventou corrupção, lavagem de dinheiro, ostentação. Deus fez a comida, mas o diabo inventou a glutonaria, ou seja, então as pessoas querem comer mais, querem comer até estourar, enfim, entre o pecado da gula, ou seja, tudo que Deus fez é para o homem, mas desde que com moderação. Você pode ter uma mulher, você pode ter seu dinheiro, você pode ser feliz, mas aí o diabo vai e amplifica tudo isso e destrói, descaracterizando a obra de Deus. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e hoje a gente vê as pessoas com piercing, tatuagem, um monte de coisa, bota dente, parece uns demônios, pinta o rosto, parece o diabo, bota chifre, ou seja, ele está destruindo a imagem e semelhança de Deus, ele está destruindo a imagem de Deus. Você também concorda, Hilber, que Deus fez todas as coisas para o homem, mas o que acontece é essa tensão entre a gente fazer as coisas moderadamente, fazer as coisas sem moderação, como Deus ensina, né? A gente precisa ter o autocontrole. Desde o Gênesis, Deus está ensinando o autocontrole. Você concorda com isso? Exatamente. É por isso que vamos ter uma restauração escatológica, né? O Novo Testamento, ele já começa a mostrar essa restauração escatológica em Jesus, desse novo tempo que já começou, né? O já e ainda não, justamente porque as coisas que foram criadas boas por Deus lá na criação, no relato de Gênesis 1 a Gênesis 3, foi perdido por conta do pecado. E agora, o que acontece? Como diz Paulo em Romanos, toda a natureza geme, aguardando a restauração. Então tá tudo ali foi consumido pelo pecado, todo o cosmos foi consumido pelo pecado. A partir do momento que Cristo morre e ressuscita, agora ele está restaurando todo o cosmos e vai consumar isso na sua vinda. Por isso que o problema em si, então, não é a substância, mas como o Provérbios vai falar, é a perda de sabedoria. Você vai ver o Provérbios 23, Provérbios 20, que vai citar isso, a perda de sabedoria. E as narrativas bíblicas, elas condenam fortemente o que? A embriaguez. Gênesis 9, com o caso de Noé, você vai ver que a embriaguez leva o quê? A desordem familiar. E no caso de Ló, em Gênesis 19, a embriaguez leva o quê? A degradação moral, naquele caso incestuoso. Então a gente percebe que o problema em si não é a substância, mas é, como eu falei, o que Provérbios fala, a perda de sabedoria. Por isso que Provérbios vai ficar toda vez enfatizando isso.
sejam sábios, busquem sabedoria, fiquem próximos de Deus, porque à medida que você perder a sabedoria, você vai se afastar de Deus e aí começa a acontecer a desordem, o caos. Muito bem. E a gente vai arrumar agora já para nossa, basicamente a nossa, deixa eu puxar para cá, nossa finalização desse estudo, falando também a parte do pecado, tá? Assim como o vinho é uma bênção, ele também pode se tornar uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Então, meus irmãos, embora a Bíblia não vai condenar o consumo do álcool, ele fala veementemente contra a embriaguez. Provérbios, Isaías, Oséias, Gálatas, Paulo fala aos Coríntios. Ou seja, a embriaguez é uma rejeição da realidade que foi criada por Deus. Ele leva a gente à perda do controle da consciência, uma degradação moral e a destruição da nossa vida. Vocês sabem disso. A escatologia também brinca um pouco com isso, ela vai trabalhar nessa tensão, na verdade, ela trabalha nessa tensão quando ela associa a embriaguez, na verdade, à falta de vigilância espiritual, ou seja, ele mostra que a pessoa que não está atentando para os sinais de Deus à sua volta, ele está ébrio, ou seja, está embriagado. Isaías 56 fala isso, Apocalipse fala isso, Lucas 17, 28 fala isso, ou seja, nossa responsabilidade e moderação na verdade, uma obrigação de todo cristão. A liberdade, ela inclui responsabilidade. Quem fala isso é Judas. Eu temo que tenham transformado a graça de Cristo numa graça libertina. Ou seja, a liberdade não pode nos trazer a irresponsabilidade ou a libertinagem. Ou seja, o consumo de álcool, quando ele é feito moderado, ele glorifica a Deus. Quando ele é feito desmoderado, fora de controle, então ele se torna pedra de tropeço. Considerações finais para a gente terminar esse estudo. Eu queria dar todo esse material gratuito para você. Nós temos aqui 10 páginas só de materiais aqui do Dr. Marcelo Berti, Dr. Rodrigo Silva, o mestre de teologia Iago Martins, da nossa teologia também, da nossa faculdade também. Eu quero compartilhar isso com você. E nas considerações finais, para contexto social, eu queria dizer para vocês que nós devemos respeitar as leis e costumes locais, ok? Então, cuidado, criança não pode beber. Tem uma diferença. Em cada país, em cada localidade, nós devemos respeitar os conceitos sociais. Influência familiar e comunitária também é muito importante. Por quê? A gente precisa evitar escândalos. Não beba na frente de pessoas da sua família que têm dificuldade, que já teve problema com bebida, porque uma pessoa, uma vez que ela se embriagou, né, ela se tornou dependente do álcool, ela sempre será dependente se ela não estiver perto de Cristo. Então ela pode ter recaídas. Então não beba na frente de uma pessoa que está abstêmio, que não bebe, não beba na frente dessa pessoa. Se você convidar um irmão para sua casa, converse com ele antes, descubra se ele bebe. Não vai colocar vinho na mesa, não vai colocar cerveja, não vai colocar bebida alcoólica na mesa sem antes você conversar com essa pessoa. Evite escândalos, ok? Ambientes e locais são muito específicos para bebida, então tome cuidado com esses acessos, tá? De preferência, se você puder, consuma álcool na sua casa, com a sua família. Lembra do Deuteronômio que eu passei para vocês? Existe um dízimo alcoólico, que é para você beber junto com a sua família e se alegrar na presença do Senhor, tá? Autoconhecimento, meus irmãos, significa o quê? Que você deve reconhecer os seus limites e evitar ser dependente de álcool, dependente de qualquer outra coisa, ou seja, se conheça primeiramente, tá? E aí você deve considerar se você vai se manter abstêmio ou se você vai beber, se você consegue fazer isso para a glória de Deus ou não. A conclusão que a gente chega nesse estudo é que as escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, ela retrata o vinho como bênção, tá? Mas também como potencial maldição. A Bíblia não vai proibir o consumo moderado do álcool, mas ele condena veementemente a embriaguez. Tá vendo? Ela libera, mas ela condena. Ela não proíbe, mas ela pede para você controlar o álcool. Ou seja, lembra, tá vendo essa tensão? Isso aqui significa equilíbrio. Deus nos ensina o autocontrole e o equilíbrio desde o Gênesis 4:7. Fala, olha, Caim, o seu desejo será contra ti, mas te cabe dominá-lo. Ou seja, dominância sobre o nosso domínio próprio sobre as nossas vontades. A chave, pastor Marcos, onde está? A chave está na responsabilidade. Então, para você beber com moderação, você precisa ser uma pessoa responsável, tá? Você precisa fazer as coisas para a glória de Deus. E aí, a escolha é sua. Você bebe com responsabilidade ou você mantenha-se abstêmio com sabedoria. Também isso daí pode ser um ato de fé, na verdade, para encorajar outras pessoas e para glorificar a Deus. Abstêmio ou beber, faça tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Eu escolhi tomar cuidado com isso, né? O Wilber também falou assim, ó, eu escolhi ser abstêmio. Eu gosto de beber, mas bebo em casa, tomo uma taça de vinho com a minha família, tento fazer o máximo possível sempre com a minha família para louvor da glória de Deus. Então, a escolha é sua, beber com responsabilidade ou abster-se com sabedoria, também é um ato de fé, e eu tenho certeza que isso glorifica a Deus. Concorda, Wilber, para a gente fechar? Sim, concordo, e para deixar claro também que isso aqui não é um estudo para ser
apologético a favor da bebida, tá? Isso é regra clara. E segunda coisa, tá? Você tem que respeitar a sua comunidade local que você congrega. Então, por exemplo, você viu esse estudo e você acha que você está apto a beber, mas a sua comunidade local, o seu pastor, a sua igreja, pelo concílio, acha legal que todos se abstenham. Então, você tem que respeitar o seu pastor e a sua liderança local, tá? Isso é muito importante. Se você está em comunhão, você escolheu uma igreja que fez o voto de abstenção, então você tem que respeitar o voto de abstenção da sua igreja, da sua comunidade. Isso é muito importante, justamente para você não gerar contenda e nem divisão dentro da igreja, tá? E muito menos também trazer essas contendas para a gente, falando, os meninos da internet falaram que eu posso beber. Então, não faça isso. Respeite a sua comunidade, seu líder local, tá? Isso aqui não é uma apologia para a bebida. Cuidado, que na internet tem muita tranqueira, tá? A gente fez esse estudo aqui, e eu quero compartilhar com vocês, com muita, mas muito cuidado, que na internet tem muita tranqueira, tá? A gente fez esse estudo aqui e eu quero compartilhar com vocês com muita, mas muita responsabilidade. E da onde eu vou mostrar isso para vocês? A bibliografia que a gente usa. Todos os estudos que a gente não faz ele por inferência ou por ilações. Tá aqui, ó, beber ou abster-se. Você vai baixar esse e-book em formato celular, dá para você ler em 5 ou 10 minutos. Você clica aqui, ó, bibliografia. Olha, os caras usaram Dr. Marcelo Berti, olha o livro. O vinho na cultura grega, o cristão pode beber, o vinho na mesa dos santos, o vinho na religião de Israel. Olha outro livro aí, ó, o vinho como bênção divina, outro livro, o vinho no Antigo Testamento, o vinho nas Escrituras era fermentado, o lugar de vinho no Novo Testamento. Cara, só do Dr. Marcelo Berti são quase 10 livros. Do Iago Martins, material do Iago Martins, outro material aqui na Teologia Descomplicada do Iago Martins e do Dr. Rodrigo Silva, o vinho na Bíblia. Ou seja, a gente não faz nada da nossa cabeça, a gente documenta tudo, faz o máximo acadêmico possível material para você se edificar. Por isso que eu falei, cuidado com as porcarias que você ouve na internet. Tem um monte de coisa que parece verdade, mas é cheio de ilações. Igual esses dias minha mãe ouviu um vídeo de um cara e falou, olha, faz sentido o que esse teólogo falou. Eu falei, mãe, mas não tem teologia bíblica nenhuma. Não é porque faz sentido. Aí ele faz conexões por inferência, Uber. Olha, isso aqui na Antiga Aliança, isso aqui na Nova, então ele conecta e fala, ele pega uma referência, que não é uma referência cruzada, não tem um descritivo ali do discurso de nenhum autor, e ele conecta as coisas e fala, então isso vai ser também no futuro, isso também é agora. Ele faz uma inferência e as pessoas falam, faz sentido. Não é porque faz sentido. Lembra que eu falei para vocês? Para mim, o vinho da ceia de Cristo não era alcoólico, mas para mim, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não posso ir além do que a Bíblia diz. Eu entendo que o vinho ali simbolizado por Cristo era o seu sangue, não podia possuir fermento, mas isso eu acho, tá? A Bíblia não diz. Então, ponto. O vinho da ceia de Cristo era alcoólico ou não? Não sabemos. A Bíblia não descreve. Possivelmente não era, mas se a Bíblia não descreve, então, não. O que a Bíblia fala, pastor? A Bíblia não fala nada sobre isso, tá bom? Gente, chegamos até aqui, eu quero oferecer coisas gratuitas para você, porque esse é o nosso ministério, então eu quero oferecer para vocês gratuitamente, ó, e-books de estudos bíblicos gratuitos, papocomdeus.com.br/estudos, escaneia o QR Code aqui, ou papocomdeus.com.br/estudos. Todos esses links que eu tô falando aqui tem na descrição desse vídeo aqui, tá? Também tem um hub chamado Linktree, lá dentro tem todos os nossos links, curso para casais, gratuito, curso cristão para casais, 35 cursos de teologia gratuito no Instituto Bíblico Discipular, é tudo gratuito mesmo, 350 e-books gratuitos, e depois que você vê todo esse material, e-book gratuito, o Instituto Bíblico gratuito, considere apoiar o nosso ministério, 10, 20, 30, 50 reais, se você quiser dizimar o nosso ministério, você pode também. A gente sempre pede para você ser um ofertante mensal para ajudar a manter os nossos trabalhos em Angola, Moçambique e no Brasil também. Em Moçambique nós temos 3 trabalhos, temos creche, casa do idoso, nós temos um trabalho maravilhoso com o pessoal da Jocum através do missionário Dani. Em Angola, você já sabe, nós temos a nossa base missionária, comunidade agrícola, casa de idosos. Agora nós estamos tentando construir um galpãozinho para a igreja para poder abrigar as crianças para estudarem as escrituras. E temos trabalhos aqui no Brasil, em 17 estados, com alguns missionários, o principal deles, missionário Gines, que vocês já conhecem, você é no nosso grupo de WhatsApp. Max, eu quero entrar no seu grupo de WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo tem assim, ó, hub com todos os nossos links. Clica lá, escaneia o QR Code, vem entrar no grupo de WhatsApp onde tem estudo, e-book gratuito, e nós falamos sobre missões o dia inteiro. Então considere se tornar um apoiador para a gente fazer missões. E espera aí que esse ano ainda nós estamos chegando na Índia e pretendemos abrir 10 lares para pegar a palavra lá na Índia através do projeto chamado A Fé Vem Pelo Ouvir. Fizemos uma imersão agora, vamos disponibilizar recursos
para 10 famílias na Índia começar a evangelizar nas suas casas. Vamos abrir 10 igrejas na Índia para louvor e glória de Deus. Já abrimos 3 na África, abrimos uma aqui no Brasil, pretendemos abrir 10 na Índia esse ano, e é isso aí, precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda, carecemos demais da sua oferta para poder nos abençoar, tá bom? Então você tem todos os links na descrição e vem fazer parte, vem fazer igreja com a gente, porque fazer igreja é a coisa mais fantástica que nós podemos fazer na nossa vida, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.